Você já sofreu pelo que outras pessoas pensam sobre você? Ou então tem dificuldade em lidar com críticas? Eu me chamo João Otávio e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como a filosofia pode nos ajudar a lidar melhor sobre a opinião alheia a respeito de nós. Nós vivemos em um mundo de constante julgamento e principalmente atualmente devido às redes sociais, essa pressão da opinião alheia se torna cada vez maior. Nós estamos a todo momento postando coisas, estamos sempre observando, será que fulano curtiu, será que aquilo, quantas visualizações teve meu vídeo, quantas não sei o que, não sei o que. Você está a todo momento preocupado com a opinião de que outras pessoas têm sobre você. Isso te torna, de certa forma, inseguro e você acaba não sabendo lidar com críticas e você permite que elas te afetem demais ou não permite que elas sejam úteis para você. Mas ainda bem que nós podemos contar com a filosofia para nos levar a viver uma vida de forma mais leve. Os estoicos, por exemplo, sempre que eu trago uma questão prática da filosofia na nossa vida, é importante trazer o conceito dos estoicos. E acredito que eles têm a forma mais prática para a nossa vida atualmente. E vamos começar com um dos expoentes do estoicismo, Epicteto. Ele vem falar sobre a questão da dicotomia do controle. Na nossa vida a gente vai começando aos poucos a perceber que existem coisas que nós controlamos e existem coisas que nós não controlamos. O problema é que nós, enquanto seres humanos, tentamos ter controle sobre todas as coisas. E quando isso não acontece, nós sofremos pelas coisas que nós não possuímos controle. Entender que existem coisas que eu não controlo é um processo importante para a sua felicidade porque ao passo que você tenta controlar tudo, você se torna verdadeiramente infeliz. Por exemplo, a opinião das outras pessoas sobre você. Existe aqui um debate sobre o que você controla, o que você não controla, mas definitivamente a opinião de outras pessoas é uma coisa que você não possui controle. A opinião de outras pessoas sobre você diz respeito a elas. Você não possui poder ou controle sobre isso. É uma coisa que foge totalmente ao seu controle. E você se preocupar com isso, Epicteto diz que é um dos maiores erros que nós podemos cometer e com certeza você se tornará infeliz nesse processo. Esse é o primeiro tópico dos estoicos para a gente aprender a lidar um pouco mais com as críticas, porque a gente perceber que nós não possuímos controle sobre o que outras pessoas dizem sobre nós. Nós possuímos controle, na verdade, sobre como reagimos a isso. Se um cara chega e te ofende, você não possui controle sobre aquilo, mas você possui controle sobre o que você vai fazer. Você pode chegar e revidar ele dando um direto na cara dele. Você pode revidar, chegar e falar, você que é um merda, você que não sei o que, ou você pode simplesmente deixar pra lá. Então você possui esse controle inicial, mas você não possui o controle anterior a isso que diz respeito à opinião dele. E isso vale para toda a nossa vida. Uma pessoa pensa isso de mim, fulano de tal pensa aquilo. Foda-se o que o fulano de tal pensa. Você não possui controle sobre isso. Então você sofrer com base nisso é a maior idiotice, segundo Epicteto. Pô. Outro expoente estoico nesse sentido é Sêneca. E ele diz pra gente que viver para agradar os outros é como se você vivesse como um escravo. Você não possui o controle da sua própria vida. A sua vida não está nas suas mãos, mas sim no que fulaninho está agradado ou não. É mais ou menos como se você virasse um pet. Quem tem cachorro em casa vai saber que quando ele faz alguma merda e você corrige ele fica meio ali ofendido, ele fica meio tristinho ali. Porque ele depende muitas vezes de estar feliz quando você está feliz. E ao você ficar triste com ele se sente também ali meio triste, ele se sente meio reprimido. Então, você quando depende da opinião de outras pessoas, quando você vive para agradar a outra pessoa, você vive para ser bem visto por fulano de tal, ser bem visto por não sei quem, você é como se fosse a porra de um cachorro da pessoa. E eu imagino que você não queira ser assim, não é, pô? Você é um ser humano totalmente independente e você não depende do que o outro vai falar, ou do que o outro vai pensar sobre você, sobre se você está agradando ele ou não. Porra, isso foda-se. Não importa se você está agradando a outra pessoa ou não. Você deve viver para te agradar. Você deve ser dono das suas próprias opiniões. E aqui viver para te agradar não é ser um bosta, tá? Viver para te agradar é viver baseado em valores, viver baseado nos seus valores, nas suas crenças, vivendo uma vida virtuosa com base no que você pensa, no que você acha ser justo, e não no que fulaninho ou ciclaninho pensa. Nossa, eu desagradei ele, eu não fui, ele ficou triste com o que eu falei. Não sei o que. Não, porra, isso foda-se. Você tá vivendo conforme você acredita. Você tá vivendo conforme seus valores, as suas crenças. Você tá vivendo uma vida virtuosa. Então, que se foda o que fulaninho tá pensando sobre você. É simples assim. Então, em geral, a gente já tem esses dois tópicos para falar sobre o estoicismo. Bom, o primeiro é entender o que está no seu controle e o que não está, e você focar as suas forças realmente naquilo que você possui controle. E o que você claramente não possui controle é a opinião de outras pessoas sobre você mesmo. A segunda questão é não viver para agradar os outros. Você não vai ser como... vivendo para agradar os outros é como se você fosse a mesma relação que um escravo tem com a corrente que o prende. Você depende de outra pessoa
para se tornar feliz. Você depende da opinião de outra pessoa, da sua vida, para você se tornar feliz. Vê como que você está terceirizando muita coisa? A felicidade ela depende unicamente de uma pessoa. De você. A felicidade sua depende de você. A minha felicidade depende de mim. Quando você pega coisas interiores a você e tenta colocar em objetivos exteriores, você pega a felicidade, por exemplo, é uma coisa interior a mim, ela depende de mim. Então, quando eu pego isso, uma coisa interior, e coloco em função de coisas exteriores, como metas, objetivos, ou mesmo opinião de fulano e tal, você está terceirizando um processo. Você percebe que existe um erro nisso? E claramente você vai se tornar infeliz, porque você depende unicamente de uma pessoa para dizer se você está feliz ou não, sendo que a sua felicidade deveria ser unicamente do seu controle, porque ela depende de você. A felicidade tem que estar onde você estiver, com você, e não com fulano de tal, ou com a opinião de outra pessoa, porra. É simples assim. Essa é a visão dos estoicos sobre esse assunto, mas eu acho que vale a pena a gente agregar uma outra visão importante nesse sentido, que é a visão de Sócrates sobre isso. Sócrates ele tem uma visão que complementa, na minha visão, complementa essa perspectiva dos estoicos. Basicamente ele diz que a crítica pode servir sim algumas vezes como um processo de engrandecimento pessoal da nossa parte. Bom, e aqui ela merece uma atenção muito grande, porque o Sócrates ele diz que quando uma pessoa vem com uma crítica em cima de você, você deveria pensar, será que o que essa pessoa fala diz sobre algo em mim que eu não estou percebendo? Por exemplo, isso já aconteceu várias vezes comigo, de pessoas que queriam o meu bem e me trouxeram uma crítica, e eu percebi, caraca, isso é uma falha que eu não estou percebendo em mim e tenho que tentar arrumá-la. Você percebe que isso foi útil para mim? Então a crítica, de certa forma, ela pode sim ser útil para você, quando dita por pessoas que querem seu bem, quando dita por pessoas que valem alguma coisa. Então você acaba percebendo que pode ser que essa crítica diga sobre uma coisa que você está deixando de lado e você se melhore enquanto pessoa. Claro que você não vai ser um bosta. Vamos supor que você seja um merda. Seja alguém que fala, olha, você é um merda. Você vai falar, ah, não, é a opinião alheia, eu não vou deixar não vou lidar para isso. Não, pô, você realmente é um merda e essa opinião serve, essa crítica serve para você repensar a sua vida e muitas vezes pode ser útil para você se engrandecer enquanto pessoa. Só que isso pode cair no problema de você acabar sendo trouxa, que cai em toda a crítica você entende, nossa, parece que você leva como real, independente do que for. E não é assim, você deveria pensar o seguinte, quando vem uma crítica, você pensa, caraca, se isso for real, se essa crítica for real, eu estou vivendo conforme os meus valores, ou eu estaria me mudando para agradar o fulano de tal. Se eu entender que eu deveria mudar, o entendimento disso deveria ser para agradar a mim mesmo, para viver conforme os meus valores, e não porque eu mudando, eu estou agradando mais aquela pessoa. Ah, agora eu estou vivendo conforme ele quer. Não, você vai, ao perceber essa crítica, questionar se isso não é uma falha sua e se essa falha não está contra a forma o que você realmente acredita de ser uma vida virtuosa, uma vida valorosa. Na minha visão, essas três perspectivas, elas se complementam, porque em duas delas a gente entende a crítica como sendo uma coisa exterior e que não possuímos controle, então a gente tem que ter uma atenção, a gente tem que ter um receio de quanta atenção nós vamos dar àquilo, de quanto foco nós vamos colocar em cima daquilo, mas com a visão de Sócrates, complementa muito bem essa questão ao perceber que existem críticas que sim são úteis para a nossa vida e podem contribuir para o nosso engrandecimento. Acho que a gente pode fechar esse vídeo da seguinte forma. Você tem que saber analisar. Primeiro você tem que entender o que você possui controle. Você tem que entender que a opinião das outras pessoas não diz respeito sobre você, mas muitas vezes sobre o que elas dizem e você não pode controlar o que elas pensam sobre a sua pessoa. A segunda questão é que você não pode viver tentando agradar o que outras pessoas pensam, mas você também não pode ser um merda e não perceber que críticas podem te ajudar a viver uma vida melhor, a se tornar um ser humano melhor. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que se inscreva no canal, que vai me ajudar muito, e claro, vai ter conteúdos desse tipo aparecendo aí na sua timeline. Muito obrigado, até a próxima.